Poucos personagens na Bíblia revelam de maneira tão clara como Deus conecta trabalho, favor e abundância quanto Boaz. A maioria das pessoas lembra dele apenas como parente remidor na história de Ruth, mas quase ninguém percebe que sua vida é um manual vivo de prosperidade bíblica. Enquanto muitos cristãos acreditam que prosperidade depende apenas de oração ou apenas de esforço, Boaz mostra que ela nasce da combinação perfeita entre diligência, honra, caráter e sensibilidade espiritual. O que Deus fez na vida dele não foi coincidência. Foi consequência. Boaz não é apresentado como um guerreiro, nem como um profeta, nem como alguém que recebeu riquezas de forma milagrosa. Ele aparece como algo simples, porém poderoso, em um trabalhador disciplinado que administrava suas terras com excelência. Antes de surgir como um homem rico, Boaz surge como um homem íntegro. Antes de colher grandes resultados, ele cultivava grandes atitudes. E é aqui que muitos cristãos tropeçam, e querem a colheita de Boaz sem praticar as sementes que ele plantou. A primeira lição poderosa que Boaz nos ensina é sobre postura no trabalho. Ele não delegava tudo e desaparecia. Ele estava presente. Ele visitava o campo, observava seus trabalhadores, dava instruções, supervisionava a colheita. Ele sabia que a abundância é construída, não improvisada. Muitos oram por um futuro próspero, mas tratam o presente com negligência. Oram por portas abertas, mas trabalham como se a porta já estivesse fechada. Com Boaz, é diferente. Ele mostra que Deus abençoa quem se posiciona, quem trabalha com propósito, quem honra cada dia como parte daquilo que Deus quer construir. Quando Boaz chega ao campo e saúda seus trabalhadores com "O Senhor seja convosco", ele revela algo profundo: em sua prosperidade não era apenas financeira, era espiritual. Ele criava um ambiente de honra, respeito e temor a Deus. Um ambiente assim atrai favor. Prosperidade não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você se torna enquanto faz. O modo como você trata as pessoas também determina o modo como Deus trata sua colheita. Por isso Boaz prosperava. Ele praticava aquilo que tantos ignoram: um trabalho com integridade atrai portas que dinheiro nenhum compra. A segunda lição de Boaz é sobre sensibilidade para perceber oportunidades que outros não veem. Enquanto muitos apenas viam mais uma estrangeira no campo, Boaz viu propósito. Enquanto outros a tratariam como alguém insignificante, ele identificou valor. Ele viu coragem, viu esforço, viu honra em Ruth. Deus sempre conecta pessoas de propósito com pessoas de destino. Mas apenas quem tem visão espiritual reconhece essas conexões. E aqui está um dos maiores segredos da prosperidade: em sua próxima grande mudança pode estar em algo pequeno que outros ignoram. Boaz poderia ter passado por Ruth sem sequer notar sua presença. Ele era rico, influente, ocupado. Mas prosperidade verdadeira não torna alguém arrogante, torna alguém atento. Boaz viu, observou e perguntou sobre ela. E descobriu que Ruth havia trabalhado desde cedo, com esforço, sem reclamar. Esse detalhe revela algo essencial: Boaz valorizava a diligência, e por isso a diligência o encontrava de volta. Quem honra o trabalho sempre acaba cercado por pessoas trabalhadoras. Quem despreza esforço atrai estagnação. A terceira lição é sobre favor. Favor não é sorte. Favor não é privilégio. Favor é resposta. Deus libera favor sobre aqueles que praticam honra, excelência e generosidade. Boaz não foi generoso com Ruth apenas porque achou bonito. Ele foi generoso porque esse era seu caráter. Ele dizia aos trabalhadores: deixem cair algumas espigas de propósito para ela. Isso significa que Boaz criava oportunidades para pessoas fiéis, mesmo que elas não percebessem. Enquanto Ruth colhia, ela não sabia que parte da colheita já estava sendo preparada por causa da postura dela. O mesmo acontece com você, quando Deus vê fidelidade no pequeno, Ele move pessoas, circunstâncias e oportunidades em sua direção. Mas note algo importante: Ruth estava no campo. Ela estava trabalhando. Ela não recebeu favor enquanto estava parada, ela recebeu favor enquanto agia. Isso destrói aquela ideia de que favor divino substitui esforço humano. Favor multiplica o esforço, mas não substitui. Favor aumenta a colheita, mas não planta. Favor te encontra no caminho, não na zona de conforto. Muitos cristãos querem que Deus faça cair do céu aquilo que deveriam estar buscando no campo. Querem que Deus use pessoas que eles nunca se dispuseram a honrar. Querem resultados sem movimento. Mas Deus abençoa passos, não parada. A quarta lição de Boaz é sobre proteção financeira e emocional. Ele disse a Ruth para permanecer perto das servas, para beber da água dos trabalhadores, para colher em segurança.
Isso mostra que prosperidade não é apenas sobre aumentar recursos, mas sobre preservar aquilo que você já tem. Boaz entendia que riqueza sem proteção se torna vulnerável. E isso se aplica à vida atual. Você pode estar construindo, mas se não estiver guardando, poderá perder. Boaz nos ensina que a abundância não vem apenas de receber mais, mas de administrar bem aquilo que já existe. E antes de seguirmos para a segunda metade desse estudo, a parte em que descobrimos como Boaz se tornou um símbolo de prosperidade duradoura ao aplicar princípios que quase ninguém percebe, se esta mensagem está abrindo sua visão espiritual, financeira e emocional, inscreva-se agora no canal Bíblia e Prosperidade. Aqui nós revelamos como transformar princípios bíblicos em resultados reais na sua vida. A quinta lição poderosa que aprendemos com Boaz é a importância da honra. Hoje, muitos acreditam que prosperidade depende apenas de esforço, conexões ou oportunidades. Mas no reino de Deus, honra é um acelerador de destino. Boaz honrou Ruth mesmo quando ninguém mais a via. Ele não tratou sua origem como um problema, mas como parte da sua história. Ele não julgou seu passado, reconheceu seu caráter. E aqui está um princípio que poucos entendem: em Deus usa pessoas que honram outras pessoas. A Bíblia diz que quem honra será honrado. E Boaz é prova disso. A forma como Boaz tratava Ruth revelava sua maturidade espiritual. Ele jamais iria colher uma história de amor, expansão familiar e abundância se tivesse tratado alguém com desprezo. Prosperidade não combina com arrogância. Deus não multiplica na vida de quem diminui os outros. Boaz cresceu porque sabia ver valor mesmo em situações improváveis. Ele via potencial onde outros viam peso. Ele enxergava propósito onde outros enxergavam problema. Esse é o olhar de pessoas prósperas. A sexta lição é sobre generosidade estratégica. Boaz não deu a Ruth apenas o básico. Ele deu além. Ele deixou propósito na colheita, deixou espigas caírem para facilitar seu trabalho, convidou-a para comer, garantiu que ela tivesse mais do que o necessário. Ele não apenas supria, ele multiplicava. Isso nos ensina algo profundo: generosidade não empobrece, generosidade desbloqueia a abundância. A Bíblia repete inúmeras vezes que quem dá, recebe, quem reparte, multiplica, quem abençoa, será abençoado. Boaz entendia esse princípio sem precisar ouvir um sermão. Estava escrito na sua prática diária. Mas generosidade não é apenas entregar recursos. É entregar dignidade. É entregar oportunidade. É entregar portas abertas para quem precisa. Muitas vezes você será a resposta da oração de alguém, e essa resposta se tornará a porta para sua própria colheita futura. Boaz gerou transformação na vida de Ruth antes de perceber que Deus usaria Ruth para transformar o destino dele. Assim funciona o reino: em Deus honra quem honra. A sétima lição é talvez a mais profunda: Boaz colheu a abundância que plantou muito antes da chegada de Ruth. O que vemos na história é apenas o resultado final de uma vida inteira de comportamento íntegro. Boaz já administrava bem antes de receber favor. Ele já era organizado antes de prosperar. Ele já era generoso antes de ser recompensado. Muita gente espera crescer para então começar a agir como alguém próspero, mas no reino funciona ao contrário: você age primeiro, e Deus responde depois. Prosperidade é construída na identidade, não no resultado. O que torna a história de Boaz tão marcante é que ele não fez nada extraordinário aos olhos humanos. Ele não derrotou gigantes, não abriu mares, não realizou milagres. Ele apenas viveu de forma correta, responsável, honrada e diligente. E Deus transformou tudo isso em abundância, propósito e linhagem. Ele entrou para a genealogia de Jesus, algo que ninguém poderia prever, simplesmente porque escolheu ser fiel naquilo que lhe cabia fazer. A oitava lição é que a abundância verdadeira sempre tem propósito. Boaz não foi abençoado apenas para si mesmo. Sua prosperidade sustentou Ruth, sustentou Noemi, sustentou uma linhagem que mais tarde geraria Davi e, finalmente, o Messias. Ou seja, sua prosperidade tocou gerações. Isso revela que riqueza nas mãos de pessoas corretas se transforma em legado. Muitos pedem prosperidade sem entender que Deus enche apenas aquilo que tem propósito. Quando você entende que sua prosperidade pode servir ao reino, ao próximo, à sua família e à sua missão, Deus amplia seus limites. E aqui chegamos à última lição: em favor, trabalho e abundância caminham juntos. Favor sem trabalho gera dependência. Trabalho sem favor gera desgaste. Abundância sem propósito gera arrogância. Mas quando os três se alinham, quando você trabalha com excelência, quando Deus te cobre com favor e quando você usa sua prosperidade para servir, algo poderoso acontece.
você se torna alguém como Boaz, uma pessoa que naturalmente atrai bênçãos, naturalmente cria oportunidades e naturalmente transforma vidas ao seu redor. As pessoas pensam que Boaz teve sorte. Mas quem vive com propósito percebe que não existe sorte no reino de Deus. Existe preparo. Existe fidelidade. Existe caráter. Existe honrar aquilo que Deus te entrega. Prosperidade não caiu do céu para Boaz. Ela foi construída dia após dia, atitude após atitude. E é assim com você também. Não importa de onde você começou, importa como você administra o que Deus colocou nas suas mãos hoje. Agora, antes de encerrar, reflita em quais atitudes de Boaz você precisa incorporar. Diligência no trabalho? Honra com as pessoas? Sensibilidade espiritual? Generosidade? Organização? Presença? Boaz não era perfeito. Mas era fiel. E Deus sempre multiplica o que está nas mãos dos fiéis. Se este vídeo abriu sua visão sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre trabalho, favor e abundância, inscreva-se agora no canal Bíblia e Prosperidade e ative as notificações. Aqui nós te mostramos como transformar princípios espirituais em resultados reais. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que prosperidade não é coincidência, é consequência de viver os princípios certos.